Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Eu sou o Fernando Mercedes e hoje eu vou seguir a sequência da nossa série sobre o GNU Bin Utils e vou começar com o AS. AS, olha isso, nome de remédio, né? O que esse programa faz? A galera do projeto GNU, né, da Free Software Foundation, tende a ser bastante simplista. Então, assim, deixar as coisas muito simples, né? O AS, então, tá lá o nome dele, né? Ele já é um prefixo, assim, de Assembler. E a descrição, quando você vai no manual dele, AS, The Portable GNU Assembler. Ou seja, é o assemblador, o montador do projeto GNU, e é portável, porque você pode fazer isso para várias arquiteturas, né? Compilar. É o compilador de assembly. Na prática, é isso. Eles usam esse nome, também é conhecido como GAS, que seria GNU Assembler, GAS, né? Então, você vai em algumas literaturas encontrar isso como GAS, mas ele é basicamente o assemblador. O que isso significa? Significa que você pode fazer programas em assembly com ele. É isso mesmo. Só que para isso você precisa entender Assembly, né? Afinal de contas, aqui no manual ele não te explica a linguagem Assembly. Assim como no manual do GCC, você também não aprende C, você aprende a utilizar o compilador e tal. Então, assim, sabendo Assembly, ele vai servir, né? Vamos fazer uns programinhas aqui de testes, vamos brincar um pouquinho para entender como é que isso funciona. Vou fazer aqui, eu estou numa máquina aqui que ela é 64, acredito, é isso. Tá, então tem um LS aqui de 64 bits. Assim normalmente é como eu vejo para ver qual é o binário que está padrão lá, mas também tem várias outras maneiras de saber, né, que arquitetura de máquina você está, no caso do Linux aqui. Uma outra ideia é fazer isso aqui, né, no proxy CPU info. Então esse LM, se você usar o "-" fica mais bonitinho. Tá lá o que é o long mode, significa que esse CPU aqui suporta 104 bits, enfim. Mas beleza, isso aí tem mais a ver com o CPU, a gente tem que saber qual. Para ver qual sistema está instalado, eu já vejo logo assim, como é o LS, se ele for de 64, ele executa, então é nóis. Estamos em 64, então eu vou criar aqui um chamado hello64.s, que é a extensão normalmente utilizada para programas em assembly escritos em GAS, em GNU Assembly. Na verdade, a sintaxe dele é uma sintaxe da AT&T, né, o assembly da AT&T, que difere um pouco da Intel. Mas nada impede se você quiser fazer pontuagem, tá? Eu só vou seguir a convenção aqui, que é o ponto S. Beleza, vamos criar aqui um programa novo, né? Eu vou começar aqui escrevendo o código. Agora as coisas começam a fazer sentido e também se diferenciar, porque assim, não existe assim a linguagem assembly. Depende, né? Qual linguagem, para qual processador. E você vai escrever, quando você estiver programando em Assembly, tem várias diretivas, vários comandos que são do compilador Assembly que você vai utilizar. Entende? Então isso tudo pode parecer um pouco confuso para iniciantes, mas a gente vai explicar tudinho, tá? Primeira coisa aqui, eu vou usar uma diretiva que é do GAS, né? É do AS aqui, que é a diretiva global, né? Você também vai ver em algumas literaturas, alguns sites, alguns exemplos, sem o A. Funciona também, tá? É um alias só para ser compatível com outros assemblers, né? O código que você escreve aqui talvez compilar com assemblers de outros fornecedores, não só do GAS, do GNU Assembler. E aí eu digo que eu vou declarar aqui um label, né, que é o _start, que é o padrão, para depois esse programa ser linkado, que vai ser assunto de outro vídeo quando a gente começar a falar do LD. Ok? Aqui eu já estou colocando direto um ponto text, que vai ser uma seção, né? E agora eu já vou começar a escrever o código, certo? E para esse código aqui, aí eu tenho que saber qual arquitetura que eu vou compilar. Nesse caso aqui é a arquitetura Intel, 64 bits, né? x86-64. Então eu preciso entender, né, como essas calls são chamadas no Linux e tal. Tem todo um processo que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas só para esse código fazer sentido, certo? No caso em 64 bits, eu vou chamar essa syscall exit, e essa syscall ela tem um código, né, que é 60 em decimal, é assim que eu coloco números em decimais na sintaxe AT&T
né, que o GAS utiliza aqui. E eu preciso colocar esse valor no registrador RAX, né? Na verdade, ele não precisaria ser nesse valor inteiro, nesse registrador inteiro, mas enfim, vou deixar isso aqui bem simples. E eu preciso zerar o registrador RDI, que é, na verdade, quem vai receber o meu código de saída, né? Então, eu vou zerar ele assim, fazendo um XOR, uma operação de OR exclusivo dele com ele mesmo. Independente do valor que tiver lá, vai ser zerado e o resultado vai ser... Porque se você fizer um short de um número com ele mesmo, né, você vai obter 0 sempre. E aí o resultado é colocado em RDI, então acabei que eu estou zerando o RDI aqui com essa instrução. Se você vir essa instrução por aí, saiba que ela está zerando. Se ela estiver trabalhando com o mesmo registrador na esquerda e na direita aqui, significa que está zerando o valor desse registrador. E por fim, eu chamo a syscall, syscall na verdade de ID, né, 60 em decimal, através de uma instrução chamada syscall. Isso em 64 bits é assim que funciona. Só faltou eu iniciar o label aqui, que é start. Pronto. Ok. Só aí já tenho um programa razoavelmente completo. Tá? Então, se eu salvar ele aqui, né, e dar uma olhadinha dentro dele, ó, com o AS, o que eu faço? O assembler. Eu monto esse programa. Eu faço AS, eu quero "-o", muito parecido com o GCC, né? Vou chamar de hello64.o, vocês vão entender já o .o. E qual fonte que eu quero compilar? hello64.s. Prontinho, acabou, né? Normalmente, padrão aí das ferramentas GNU, quando não fala nada é porque deu tudo certo. Obviamente que você pode checar também aqui o retorno, né? Mas ele retornou 0, beleza? Isso é o retorno do AS, tá? Não do programa. O programa não executou ainda, até porque ele nem pode ainda executar, e você já vai saber por quê. Se a gente olhar esse arquivo, dar uma olhada com o file para ver o tipo, ele diz que é um arquivo relocável, né? Isso é o que, se você estudou programação, certamente seus professores já te falaram sobre código objeto. É uma etapa intermediária aí no processo de geração de programas, de executáveis como um todo, né? Na real, os endereços ainda não estão resolvidos, né? Esse binário ele ainda não pode executar, mas ele já é no formato que você especificou. No caso, eu não especifiquei nenhum, o AS produz outros formatos, tá? Mas o padrão, hoje em dia, do Unix e Linux é o ELF. Então, por padrão, não falei nada, ele me gerou um executável, um binário ELF, tá? Que ainda não executa. No entanto, eu já posso desassemblá-lo. Eu posso olhar aqui com o objdump, né? hello64.o e vejo o código em assembly dele. Então ele fala lá, o desassembly da seção .text, né? Historicamente aí, a seção responsável por abrigar código e não texto. É porque texto, né, enfim, era o que o programador digitava e tal, então isso seria o código. E aí o label start, que a gente pode encarar isso como uma função, não é exatamente diretamente assim, mas enfim, os labels em assembly, né, podem ser encarados assim, que inclusive podem ser removidos, né? E perceba que não tem código ainda, tá? Perdão, não tem endereços ainda, né? Isso aqui está exatamente o offset dele aqui no 0, né? Esse aqui é 7 porque tem 6, essa instrução aqui tem 7 bytes, né? E essa daqui é A, porque daqui de 7 mais 3 dá 10, que é A em hexadecimal. Então, isso aqui ainda não são endereços, não são chamáveis, por isso e não só por isso, esse binário aqui, esse formato, é um binário no formato ELF, né, mas é um código objeto ainda. Ele ainda não foi linkado ou link editado no linguajar mais aportuguesado aí. Ok? Mas a gente já consegue ver que ele foi corretamente compilado e em assembly. Então as instruções assembly que eu escrevi, que foram essas, né, perceba tudo isso aqui que eu escrevi, né, eu escrevi diretivas aqui para o AS, que não vão para o código diretamente, e depois eu escrevi o código, né? Elas já foram corretamente aqui, as instruções que eu escrevi foram corretamente compiladas. E quando você programa em assembly assim puramente, sem usar nenhuma macro, nenhuma diretiva especial do compilador, que eu já vou mostrar que o AS tem algumas, a relação é meio de 1 para 1, né? Eu escrevi 3 instruções aqui, tem 3 instruções aqui.
né? O OBJDump mostra a saída em hexadecimal, por isso ele mostrou aqui o 3C, apesar de eu ter escrito em decimal 60, dá no mesmo, né? O mesmo número. Eu poderia colocar aqui $0x3C e aqui ficaria igual também $0x3C, sem problema nenhum. Mas com isso você já viu, o poder já faz ideia do poder do AS. Para que ele serve? Para programar. Você programa em Assembly, compila com AS. Você não precisa de GCC para isso, né? Não precisa de nenhum outro compilador externo para isso. Particularmente, no meu dia a dia, às vezes eu preciso fazer alguma coisa em Assembly e tal, eu prefiro usar outros assemblers, né? Mas eu reconheço o poder do AS. E muitas vezes a gente está em alguma arquitetura que só tem AS. Né? Um ARM, por exemplo, não sei o que, um MIPS, talvez seja difícil encontrar assemblers para essas arquiteturas, né? Ou alguma mais exótica, um PowerPC e tal. E aí só vai ter AS, então vai ter que se virar com AS mesmo, tá? A propósito, gente, esse lance de preferências, eu prefiro um, prefiro outro, eu acho um pouco, tá, bobeira, assim, legal, tem as suas preferências, faz aí, mas assim, não precisa brigar por isso, entendeu? Independente de onde você esteja, o negócio é saber fazer. Eu aqui mesmo estou numa máquina com Windows, só porque sim, né, conectado aqui usando o OpenSSH Client do PowerShell, não me importo, entendeu? E estou dentro de um Linux, brincando pra caramba no Linux, curtindo e tal. E poderia estar em qualquer lugar, se eu estiver usando um Pense Bem, para mim tá bom. O importante é sair do outro lado e resolver o problema de seja lá quem tenha me pedido ajuda, ok? Legal. Vamos ver agora então mais umas facilidades, porque fala assim, mas é só isso, vou ficar escrevendo assembly direto. Não é hello, né? É hello 64.s, pronto. É só isso mesmo, tá? Só que assim, programar em assembly é um pouco diferente de ler em assembly. Porque programar é mais fácil, na real. Você precisa saber algumas diretivas, alguns comandos do seu compilador e tal, mas mesmo assim é um negócio mais simples, né? E tem algumas coisas que você escreve aqui que não vão para o código final. Por exemplo, essa diretiva .global aqui, né, ou global, né, que eu escrevi antes, você vê que em nenhum momento ela apareceu lá, né? E tem mais coisas que dá para fazer aqui. Por exemplo, o grande poder de a maioria dos assemblers, assim, né, uma coisa que a galera gosta muito quem programa em assembly são as macros, né? E o que são as macros? Bom, vamos lá. Supondo que aqui eu estou saindo, né, do programa, eu estou chamando essa call exit, o programa entra e sai, né, passando o valor 0. Né? Eu poderia passar, né, o valor 1, certo? Poderia colocar aqui em RDI o valor 1. E aí se eu compilar desse jeito, vamos lá, vou usar o AS aqui de novo, vou usar o OBJDump para vocês verem aqui, aí você dá uma olhada lá, você está vendo que ele está colocando o valor 1 em RDI. Beleza. Esse seria um return 0, né? Eu estou saindo do programa, como eu estou na equivalente ao que seria a main, né, a principal aqui, se eu dou um return 0, ela sai, se eu dou um return 1, ela sai. Imagina que eu queira fazer uma função que eu preciso chamar esse return várias vezes, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso iniciar uma macro. Isso é uma macro de assembly, né? E vários assemblers suportam isso. Vou chamar de exit, por exemplo. Essa macro exit, o que ela vai fazer? Ela vai me dar... eu quero que esse código aqui seja executado quando eu chamar essa macro. Então eu vou copiar esse código aqui. Estou no VI aqui, super bonito, posso copiar direto. Né? Vamos colocar 0 aqui mesmo. Agora eu estou fazendo de outra forma, colocando 0 RDI. Antes eu estava fazendo com shor, né? E aqui eu simplesmente chamo, ok? Vem aqui e falo exit, por exemplo. Então a qualquer ponto do meu programa, supondo que eu tenha mais código aqui para baixo, faço algum teste, né? Comparo alguma coisa, um if da vida e tal, e se der algum erro, tá, não sei o que, eu chamo a macro exit. Eu não preciso ficar escrevendo isso toda hora. Eu preciso terminar a macro aqui, que é um ponto endm de end macro. A ideia aqui é o mesmo conceito de macro para quem programa em C++, lá com define e tal. É uma ideia similar, né? Então eu posso vir aqui, compilar, né? Quando eu faço o OBJDump lá, o código está exatamente o mesmo. Por quê? Essa macro, o pré-processador do AS, né, é que resolve. Né? Ele vê esse exit aqui e substitui por todo esse conteúdo aqui. Isso não vai, a lógica dela de substituição não vai para o programa final. O compilador resolve, o que é incrível, que é a mesma ideia no C, né, e no C++. Beleza? E, obviamente, elas também podem suportar
elas também suportam argumentos. Eu posso querer fazer, por exemplo, exit1. Né? Quero chamar exit1. Passar um argumento para a macro é fácil. Eu venho aqui e digo aqui que ela vai receber um código. Eu posso botar o nome que eu quiser aqui, tá? É o nome do argumento. Eu botei code, que é um exit code, mas poderia ser, sei lá, C, V de valor ou valor. Você que escolhe o nome. Agora, esse code é um nome que existe aqui dentro. Tá? Então eu posso usá-lo aqui. O que eu preciso só substituir aqui, não é aqui, né? É nesse 0 aqui, que é o 0 que vai para RDI, é mover o code. E eu informo pro gas, né, que isso, eu quero aquele code ali com uma contrabarra para garantir. Tá? Dessa forma, aqui, eu estou colocando o code, né, em RDI. Legal isso, né? O code está sendo colocado em RDI. E aí, se eu compilar com o AS aqui e dar uma olhada no OBJDump, olha lá, ele fez a substituição para mim em tempo de compilação, né, e já compilou com o certo, que é o 1. Né? Se eu substituir isso aqui, esse código aqui, para 2, por exemplo, dar um Ctrl A aqui com o VI, que ele já incrementa, né, e compilar aqui de novo, já está lá, 2. Né? Ou seja, facilita muito a vida do programador em Assembly. Esse tipo de construção de macro, com argumentos ou sem argumentos, ele só faz sentido para quem está programando em Assembly, né? Não faz sentido para quem está lendo Assembly, desassemblando programas, porque isso todas as macros já foram resolvidas, né? E o compilador já tomou uma decisão do que colocou. Beleza? Eu vou falar mais sobre o AS, porque não falei tudo que eu queria falar. Então eu vou deixar uma parte que envolve o uso de shellcodes, né, para o próximo vídeo, e também vou deixar uma parte que envolve o cross-compiling, né, a compilação para diferentes arquiteturas, para um próximo vídeo, beleza? Essa sequência sobre o GNU BNuTios vai cobrir várias ferramentas. Se você usa Linux, gosta de Linux, que é um usuário que quer se tornar um usuário avançado ou já é um usuário avançado, curte isso, essa sequência tá imperdível, tá? Espalha pra galera que usa Linux aí, porque eu acho que a galera vai curtir muito, beleza? E se você gostou dos nossos vídeos, você gosta do que a gente faz, já sabe, mentb.in/apoie, chega lá, apoia a gente, fica junto que a nossa comunidade é movida por pessoas que nem você. Demorou? Comenta aí se você tiver dúvida, ou perguntas, ou sugestões para os próximos, compartilha, enfim, dá a tua força aí para nós do Mente Binária. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!